segundo a Justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo, pode chamar que não tem, isso é liberdade de expressão. Depende de quem é a vítima. Porque o Marco Antônio Villa chamou a quem iria no dia 7 de setembro de 2022 naquela manifestação de nazistas, sendo que lá iriam milhares e milhares de judeus, ele chamou de nazistas. Eu entrei, patrocinei uma ação coletiva de 14 outras pessoas, junto com o Pedro Logan Marcino, entramos contra o Marco Antônio Villa lá em São Paulo. Na primeira instância foi negado, no TJ foi negado, dizendo que é liberdade de expressão. Então, me valendo dessa jurisprudência, coloquei no card. Jornalista, bota de novo o card aí. Jornalista da Globo lamenta poucas mortes israelenses nos ataques iraquianos. Os ataques iraquianos. Iranianos. Coloca o vídeo dela falando, porque dá 40 segundos. E depois ela tentou recomendar. O advogado dela deve ter recomendado, olha, acho que tu tem que te retratar. E aí ela fez uma retratação no Twitter. Mas bota aí. Alguém existe? De Israel destroem Gaza, né? Matam, né, milhares e milhares de pessoas. E os mísseis que saem do Irã e efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação e de proteção, as estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Ninguém. Não, e ainda ela rindo. Tá torcendo que tivesse e ainda fala em rindo. Não. Sabe o que é? Essa mesma, só um pouquinho. Essa é a mesma lógica desses jornalistas aí, quando diz assim, ó, morreu 23 pessoas e apenas um policial. Quando eles dizem assim, não, como é que pode? E vários deles ficam indignados, porque morreu só um policial numa ação que matou 23 bandidos, que eles não chamam de bandido, né? Suspeitos. Matou 23 menores, jovens da periferia, e só morreu um policial. É da mesma lavra, é da mesma linha de pensamento. Por que um míssil... E é mentira, porque Israel não atira contra alvos civis. Aliás, ele avisa antes. Atenção, pessoal da região tal, saiam daí. Júlio, tem um ponto que... isso aí, vamos entender só como uma pergunta dela. Tá? Na pergunta pode ser respondida de uma forma muito clara e muito objetiva, como disse o Leonel ali, ó, antissemitismo. O teor da pergunta é antissemita. Mas a resposta é bem simples, porque Israel valoriza a vida. Israel tem o domo de ferro, que é aquele sistema de proteção que parece o joguinho Missile Command, que quem é mais velho aí já deve ter jogado no videogame, que é o quê? A interceptação dos mísseis que são jogados, eles não caem em Israel, eles são jogados contra Israel, eles são disparados contra Israel. Então, Israel intercepta isso aí, e algumas vítimas são ou de mísseis que não foram interceptados, ou de fragmentos desses mísseis que foram destruídos. Então, existe um motivo porque Israel protege a vida. Então, morre menos gente em Israel, não porque os mísseis do Irã não sejam letais. É porque tem um sistema... Porque o sistema de proteção... Não, e o sistema de proteção é para proteger a vida. Isso, essa jornalista aí de esquerda... Não vamos pode chamar ela de jornalista. Se ela é jornalista, eu sou o vendedor de pipoca. Tá, então, essa jornalista... Mas aí, Júlio, tem o segundo ponto que se revela, e eu acho que é o mais extraordinário. Quando ela trata como mortezinha... Mortezinha. Mortezinha de crianças, de idosos, como foi morta uma senhora com 80 e poucos anos, foram disparados mísseis contra um asilo no centro de Israel, contra um asilo de velhos. E por que não morre tanta gente? Porque as sirenes de Israel tocam antes, porque a inteligência de Israel funciona, e porque a preservação da vida é a prioridade. Mas o principal é o sistema de defesa. Exato. Que funciona. Mas aqui, ó, como é que o Irã pode se defender se ele não tem nem sistema de defesa aérea? Os céus do Irã estão totalmente dominados pelos aviões de Israel. Tu imagina nós aqui dominados, os nossos céus aqui do Brasil, por forças argentinas. Porque o que sobra? Quer dizer, ou seja, os ataques dos Estados Unidos agora, nesse fim de semana, e de Israel sobre o Irã,
Só não estão matando todo mundo lá porque eles não querem. Porque são agora mesmo de manhã, por exemplo, os caças israelenses atacaram o presídio político no centro de Teherã. E eles atiraram exclusivamente nas portas de entrada para os presos políticos fugir. Está em tudo que é canto. Os caças atingiram um relógio que estava contando os dias que faltavam para acabar com isso. Imagina no centro de Teherã. Sim. Sabe, é cirúrgico, são ataques. Sim. E por que está funcionando isso? Porque simplesmente o Irã não tem defesa aérea. Não tem avião mais no ar. Hoje o sistema de funciona. Hoje no programa agora do Guilherme, participou lá de Israel a Aline Zwick. Acho que é esse, Zwicks. E ela disse assim, esse negócio de uma mortezinha, para quem perde um familiar, para quem perde a mãe, o filho, o marido, a filha, é a morte para sempre. Isso é uma tragédia? Uma tragédia para sempre. Como é que pode minimizar uma mortezinha? E aí depois ela vem... Agora, Júlio, cá para nós, hein? Temos que responsabilizar a própria Rede Globo também, porque essas pessoas que estão falando como elas, esse tipo de estupidez, não está falando por acaso, é porque tem... Elas são porta-vozes. Exatamente. Elas são porta-vozes da empresa. Esse fim de semana mesmo, o porta-voz que fala em português lá no Ministério da Defesa de Israel, ele mesmo estava dizendo... O coronel. Tu falou nisso aqui no programa anterior, não é? Ele mesmo está dizendo, olha aqui, nós somos vetados sistematicamente pela Rede Globo. Ou seja, por que a Rede Globo está fazendo isso aí? Por causa do dinheiro que recebe do Palácio do Planalto, do governo federal, que está inundando a Globo de dinheiro e tem uma posição totalmente anti-Israel. Todos eles têm suas mãos manchadas de sangue.